Bonsoiré. Estamos na final da Champions. Meu Deus do céu. Quando Kane fez o gol do empate, eu falei, meu Deus, agora esses caras vão vir pra cima. Agora esses caras vão tentar a virada, vai lascar tudo. Ainda bem que o juiz apitou. Meu Deus do céu. Estamos na final da Champions para decidir o título contra o Arsenal, que é outra grande equipe também. Conta a vinheta, vai. Acabou agora, lá em Munique, na Allianz Arena, né? Paris Saint-Germain 1, Bayern de Munique 1. Gol marcado por Dembélé e Harry Kane. Gols, no caso, né? E no placar agregado, Paris Saint-Germain 6, Bayern 5, porque eles já tinham 4, né? Então ficou Paris 6, Bayern 5 na soma dos placar. Meu Deus, que foi isso? O Bayern, que no primeiro jogo jogou um futebol de alto nível, o PSG também. Mas nesse jogo eu não vi o futebol do Bayern igual no primeiro jogo lá no Parque dos Príncipes. Eu não vi, tá? Não que o Bayern tenha jogado mal, não jogou. Mas eu não vi o futebol que eles apresentaram no Parque dos Príncipes. Lá eu não vi esse futebol que foi apresentado lá, eu não vi na casa deles hoje. Meu Deus do céu, eu jurava que o PSG entraria hoje para segurar o jogo, para segurar a vantagem que já tinha. Eu pensava nisso, eu tava o tempo todo pensando, eu falei, só falta o PSG querer segurar a vantagem e me tomar um gol no final. Só me falta isso. Mas ainda bem que o PSG não entrou para segurar. Tentou fazer o segundo gol? Tentou, mas a gente sabe que o Manuel Neuer é um excelente goleiro e fez as defesas que fez. Senão era pra gente ter ganho esse jogo hoje por um placar bem mais elasticidade, mesmo tomando o gol do Kane. Mesmo que a gente tivesse tomado esse gol do Harry Kane, a gente teria ganho de um placar um pouquinho mais elastizado. Né? Elasticidade. Mas a gente foi pra final. Tamo na final. Mais uma vez, desculpa por não postar o pré-jogo, porque acabou acontecendo umas coisas aí, eu não tava muito com cabeça e por isso acabei não postando. Mas estamos na final. Parabéns a todos os jogadores do Paris Saint-Germain que jogaram muita bola hoje. Tomaram um gol por desatenção? Beleza, tomaram. Mas pelo menos jogaram muita bola. E mais uma vez, os cartões que Kvaratskhelia levou por bobeira, né, seu Kvara? E se eu não me engano, o Nuno Mendes que levou, eu vou perdoar. Deveria cobrar, mas deixa passar. Classificou, deixa passar. Agora, dia 30 desse mesmo mês, a gente pega o Arsenal lá em Budapeste. Lá na Hungria, em Budapeste. Budapeste é o nome de uma cidade, por isso eu não vou censurar, tá? Não é palavrão, não vou censurar, tá? Se fosse palavrão, teria censurado na hora da edição, mas como não foi, então segue vida. Então a gente pega o Arsenal lá em Budapeste, na Hungria, para decidir a orelhuda, no caso a Champions. Agora é comemorar bastante essa vitória, né? Essa vitória merecidíssima, que é a classificação, porque o jogo em si terminou empatado, mas com a vitória na soma dos placares. Então essa vitória na soma dos placares é merecida para o Paris. É comemorar essa classificação, porque o time não tirou o pé em nenhum minuto. O goleiro deles é que estava numa noite boa, o Neuer. Mas eu vi que o PSG entrou para decidir, não entrou para segurar resultado. E era isso que tinha que ser feito do início ao fim do jogo.
assim, sendo bem real, eu nem esperava que o gol do Dembélé, do PSG, fosse sair aos 2:30 do primeiro tempo. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas saiu. Foi bom, foi uma ótima, excelentíssima ideia marcar o gol cedo. Foi uma excelentíssima, brilhante, extraordinária, esplêndida ideia marcar o gol cedo. Parabéns, Dembélé. Jogou demais. Pra mim, você não merecia ter saído do jogo pra entrada do Barcola. Podia ter saído do E, que também jogou muito, mas eu acho que você não merecia ter saído desse jogo. O Kvara tentou o segundo gol, mas quando foi chutar perdeu a bola. Mas tudo bem, acontece. São coisas que acontecem. Às vezes a bola vem forte demais, você acaba não dominando. E detalhe, a essa altura do jogo, o Bayern de Munique estava tentando o que dava para eles fazer. Fez o gol com Kane, mas já era tarde demais. O gol dos caras foi sair tarde demais. Tarde demais, o que favoreceu o PSG. O que favoreceu muito o Paris Saint-Germain. O gol dos caras foi sair quase com o juiz apitando no fim do jogo. Eu tava torcendo pro juiz apitar enquanto tava 1-0 PSG. Mas ok. Então assim, eu não tenho muito o que falar, sabe? Porque o PSG mereceu. Mereceu desde o primeiro jogo lá no Parque dos Príncipes se classificar para essa final. Desde o primeiro jogo eu falei, o PSG vai passar. O PSG, por mais difícil que seja, vai chegar lá na Allianz Arena, ou Arena em inglês, se você quiser, e vai se classificar. Ah, mas estava 5-4, nada definido. Ok, não tinha nada definido, realmente. Mas como torcedor do PSG, eu posso falar para vocês. Dentro de mim, o sentimento como torcedor estava me dizendo, a gente vai se classificar. A gente vai passar. Nem que termine com o placar no tempo normal empatado. Mas a gente vai se classificar. Eu não temia que o Kane fosse fazer o gol. Muito bom. Que o Kane fosse fazer o gol. Mas desde o primeiro jogo, que terminou 5-4, por que tava todo mundo falando? Ah, o jogo da volta vai ser uma guerra, vai ser um jogo assim espetacular de ambas as equipes. Por quê? O que não só eu, mas a maioria do povo que acompanhou o primeiro jogo no SBT, com a transmissão do Thiago Leifert, falou: o Bayern vai vir com tudo e o PSG também, ou seja, o mesmo futebol de ambas as equipes que foram apresentados no Parque dos Príncipes vai se repetir em Munique. Por isso a gente achou que seria uma guerra, um jogo de gol lá e cá. O PSG fazia, tome Bayern. O Bayern fazia, tome PSG. O PSG fazia, tome Bayern. Assim como foi no primeiro jogo. Mas dessa vez não. O jogo favoreceu o PSG. Paris Saint-Germain na final. Allons à Paris. Allons à Paris. Foi um jogo tenso de assistir? Foi. No segundo tempo até que não estava tão assim, mas depois que saiu o gol do Kane, eu duvido que você não ficou com o coração na mão. Tipo, meu Deus, e agora? Será que esse cara vai virar? Né? Eu tenho certeza que você ficou com o coração na mão. Detalhe, tinha muito torcedor do Paris Saint-Germain, né? Do PSG, que viu 5-4 no primeiro jogo e falou assim: ah, o PSG não vai classificar. Ah, o PSG não vai passar porque o Bayern vai voltar com tudo e vai passar o trator no PSG. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Você que se diz torcedor do PSG, quando na verdade você tem certeza que nem o primeiro jogo você assistiu pra estar falando isso. Toma aí, ó. PSG classificado pra final, meu filho. Sabe o que isso te ensina? Te ensina você assistir o primeiro jogo, você que torce pro PSG e falou que não sabia. Ensina você a assistir o primeiro jogo para você saber o que você vai falar, para você ter argumento para falar. Se o PSG tivesse perdido o primeiro jogo, ou se mesmo ganhando, o Bayern fosse lá e fizesse o quinto gol, ok, te dava todo o apoio em falar, eu acho que o Bayern não passa.
Eu acho que o PSG não passa, porque tá 5-5, vai ser um jogo lá e cá. Te dava total apoio. Eu te dava total apoio pra você falar isso. Mas como foi 5-4 e o Bayern tava por isso aqui pra forçar pênalti, e hoje o gol saiu cedo, eu acho que você precisa rever um pouco os seus conceitos. Que teve não só torcedores do PSG, pelo menos se dizem, né? Esses antes-PSG, que falou assim, o PSG não passa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, ó, classificado. Rafael, mas teve narrador que também falou. Beleza, opinião deles. Até aí, ok. Opinião de cada um. Tranquilo. O que eu quero dizer é aos torcedores do Paris Saint-Germain que não assistiram o primeiro jogo, né? Não assistiram o primeiro jogo que foi um jogaço, não assistiu esse segundo jogo que também foi um jogaço e hoje viu a classificação. E quando abriu o Instagram deles, viu o PSG se classificar, né? Esses que se dizem torcedores do Paris viram o PSG se classificar. Rafael, mas eu não assisti esse segundo jogo que não passou no SBT. Ok, mas em algum canto deve ter assistido, né? Em algum canto aí você assistiu, né? Você assistiu né? Que eu vou ter que censurar esse nome. Mas você assistiu na YouTube aí, sei lá onde você assistiu. Mas você viu a classificação hoje do PSG. O PSG se classificou merecidamente hoje. Então não tem muito o que falar do jogo. Parabéns para todo mundo. Parabéns Bayern de Munique, que também lutou, tentou brigar pela classificação, né? Não vamos desmerecer aqui o Bayern de Munique, porque é uma excelente equipe. Parabéns. Classificação do PSG merecida, né? E eu achei estranho João Dias, quem mais? Olise, dentre outros jogadores, não terem aparecido no jogo de hoje. Parece que eles estavam apagados, né? Mas mesmo assim, parabéns Bayern de Munique. Tentou dentro da sua casa se classificar, mas dessa vez deu PSG. E eu espero que lá em Budapeste, para finalizar o jogo, o vídeo aqui, eu espero que lá em Budapeste, na Hungria, a gente possa sair de lá campeão da Champions. Você quer saber a data desse jogo? Então anota aí na sua agenda. Ou se você tiver uma Echo Dot, uma Echo Show, pede para ela criar um lembrete aí. Dia 30 de maio de 2026, a grande final da Champions League. Paris Saint-Germain e Arsenal. Lá na Hungria, lá em Budapeste. Eu respeito a decisão de quem falou que o Paris Saint-Germain não ia passar. O que eu fiquei revoltado foi com o pessoal que nem o jogo assistiu pra estar falando alguma coisa, né? Que nem o jogo assistiu, não viu o resultado, não viu nada e quis falar que não passa. Então, hoje viram, tava secando o PSG pra não passar. Aí, ó. Aí o PSG mostrou mais uma vez que conseguiu passar por mais um time dificílimo, que é o Bayern de Munique. Eu também fiquei com o pé atrás. Eu não vou falar que eu não fiquei, eu também fiquei, tá? Eu também fiquei. Que ia ser jogo lá e cá. Mas ainda bem, a gente tá na grande final da Champions League. E vamos buscar esse título, porque se a gente for campeão, a gente vai disputar o Mundial de Clubes desse ano, né? Do final deste ano. Independente de quem for campeão da Libertadores, se for Corinthians, se for Flamengo, que eu não duvido nada, se for Palmeiras, independente de quem for, o PSG vai jogar o mesmo futebol de sempre, que sempre jogou. O mesmo futebol que foi jogado contra o Flamengo, apesar do jogo ter ido para os pênaltis, vai ser apresentado. O mesmo futebol que jogou hoje vai ser apresentado. A gente vai para a final da Champions, vamos sair de lá campeão, se tudo der certo, vamos disputar o Mundial, esperar o ganhador da Libertadores pra gente ver no que vai dar. Vamos soarrer, se inscreve no canal, fique com Deus e tchau, Alês PSG.